Meus irmãos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas muito obrigado por estar conosco e espero que você assista até o final. Eu, lendo a palavra, percebi que o Senhor Jesus nos aconselhou de estarmos atentos para os sinais da volta do Senhor Jesus, para que nós, servos do Senhor, aqueles que querem ter uma experiência com Deus, pudéssemos estar atentos e preparados para a sua chegada e para morar nos céus com o Senhor. Então eu vou aqui agora apresentar a vocês alguns dos sinais que o Senhor, na sua época, já predisse que iria acontecer nesse tempo. Fiquem atentos. Então, naquela época, a gente pode analisar que em Mateus 16, do 1 ao 3, os fariseus e os saduceus indagaram ao Senhor Jesus em relação aos sinais dos fins dos tempos, quando iria acontecer da volta dele. Então o Senhor Jesus, sabendo da malícia do coração dos fariseus e saduceus, lhes respondeu: vocês sabem olhar à tarde e ver que o céu está avermelhado. Então sabeis que fará um bom tempo. E logo pela manhã, olhai ao céu e ver que ele está de um vermelho sombrio. Então sabeis que haverá tempestade. Vocês sabem olhar o tempo, mas como não sabeis olhar os sinais dos céus? Então o Senhor está apenas nos ensinando que nós devemos também estar atentos aos sinais dos tempos, não somente olhar a natureza, porque a gente tem que entender as coisas terrenas, mas também devemos buscar compreender as coisas celestiais. Então o Senhor ali estava dando uma aula para todos nós, um ensinamento de que assim como os fariseus e saduceus eram maliciosos nos seus corações, mas não entendiam daquilo que era celestial, eterno, nós também devemos estar atentos àquilo que é eterno. Então, um dos sinais está em Mateus 24, 4 ao 5, onde os discípulos do Senhor Jesus foram ter com ele no Monte das Oliveiras, lugar que o Senhor Jesus gostava de passar um tempo para meditar assim que saía do templo. Então lá eles indagaram: Senhor, quais os sinais que nos apontam o final dos tempos, quando o Senhor irá voltar? Eles indagaram o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus já os tratou diferente, porque sabia que no seu coração tinha sinceridade, tinha verdade em servi-lo. Então o Senhor Jesus nos orientou: vede que não vos engane. Então o Senhor Jesus estava orientando a eles, assim como orienta nos dias de hoje a cada um de nós, que quer realmente a verdade, servi-lo e quer estar atento aos sinais. Ele disse: muitos virão em meu nome, dirão que eu sou o Cristo, mas aparta-te deles. Cuidado! Então o Senhor Jesus já nos deixou orientado que muitos virão dizendo que é o Cristo, muitos virão em seu nome e enganarão a muitos. Por isso nós devemos estar atentos. Nós temos vários casos de escândalos, como o caso da Flor de Lis, o caso de um dito pastor, um falso profeta em Teresina, 2012, ao qual encarcerou 130 pessoas, matou 2, fazendo-as beber uma porção que dizia ele que seria para purificar as suas almas e poder ir ao céu. Henri Cristo também, um ser que diz a reencarnação de Cristo, tem mais de 330 mil seguidores. Então, enganarão a muitos, dirão que sou o Cristo, mas ei lá ou ei lá aqui, não o sigais, não vos enganem, cuidado. Então estejamos atentos a esses tempos, os sinais estão aí. Outro sinal está em Mateus 24, 7, onde o Senhor falou: e se levantará nação contra nação e reino contra reino. Então nós podemos estar muito atentos a isso, porque a gente está acompanhando a guerra da Ucrânia. Mas a guerra da Ucrânia não é o único conflito que existe no mundo. Nação contra nação, reino contra reino se levantarão. Se vocês forem pesquisar, meus amigos, vocês verão que há mais de 25 países neste momento em conflito armado, onde há mais de 220 mil mortos. Diariamente a guerra na Ucrânia. Mas, gente, existem pelo menos 25 outros conflitos armados no mundo. Nós estamos atentando somente para a Ucrânia e a Rússia,
porque está na mídia. Mas no Iêmen tem guerra que já tem mais de 10 anos. Até 2021, porque a ONU teve uma dificuldade para fazer os números pós-pandemia, até o ano de 2020, 230 mil mortos diretos da guerra. Mais de décadas, onde já tem mais de 220 mil mortos. Então, pelo mundo, existem muitos conflitos armados, não só de guerrilha entre países, como também dentro da sua própria nação, por questões religiosas, políticas, questões econômicas, questões territoriais. Então, a palavra do Senhor está se cumprindo nos nossos dias e os sinais estão aí. Ainda em Mateus 24:7, o Senhor nos deixou avisado, e haverá fome. Em 2020 foi feito um estudo, no período da pandemia, onde 2,3 bilhões de pessoas no mundo não têm uma alimentação adequada. E em média 800 milhões de pessoas passam fome. Ou seja, cerca de 1/3 da população mundial não tem uma alimentação adequada. O Senhor Jesus estava certo, os sinais estão se cumprindo, meus irmãos. É só você pesquisar, olha só o mapa da fome. Se vocês forem analisar a quantidade de países onde a fome é extrema, isso é muito preocupante. Ainda em Mateus 24:7, o Senhor também nos falou que haveriam epidemias, que haveriam pestes em algumas traduções. E se a gente for analisar, hoje há cerca de 920 mil pessoas no Brasil contaminadas com o vírus HIV. E no mundo, cerca de 38,4 milhões de pessoas contaminadas. Só no Brasil, o coronavírus matou cerca de 608 mil pessoas, fora os contaminados. Ainda dados são levantados porque é uma epidemia, uma pandemia que estamos vivendo nesse momento. Então, as palavras que o Senhor Jesus nos deixou para que pudéssemos estar atentos aos sinais estão acontecendo. Mateus 24:7 também diz: e haverá terremotos em vários lugares. O Senhor Jesus naquela época não tinha sismógrafo, não sabia das placas tectônicas, não tinha um estudo a respeito disso. O Senhor Jesus sabia de todas as coisas, mas não tinha estudo a respeito disso. Lá tem placa tectônica, a posição. Então é possível que aconteça isso no mundo inteiro, então não existia isso. Como poderia uma pessoa naquela época, mais de 2000 anos atrás, falar sobre terremotos ao redor do mundo, em vários lugares, não é? Então o Senhor Jesus nos deixou avisado. Hoje, de 2003 a 2015, já morreram mais de 677 mil pessoas devido a terremotos pelo mundo, né? Tem um gráfico aí que vocês devem estar vendo. Esse gráfico mostra a quantidade de locais no mundo onde há incidências de terremotos. Então é mais um dos sinais que vem se cumprindo nos dias de hoje. E nós, servos do Senhor, aqueles que querem ter uma experiência com Deus, devemos estar atentos a isso. Em Sofonias, capítulo 1, do versículo 14 ao 16, nós podemos atentar para mais uma das profecias que já se cumpriram no nosso meio. Aquele dia é um dia de indignação, um dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço, de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Foi justamente o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, onde houve aquele atentado contra as Torres Gêmeas, um símbolo de poder dos Estados Unidos, que é uma das cidades de potência mundial nuclear, não só econômica, uma referência mundial. Então, naquele momento, eles se viram prostrados diante de um atentado, onde muitos morreram, né? Onde o mundo ficou perplexo. E se a gente for mais adiante, ainda diz aqui assim, no versículo 17, e o sangue se derramará como pó. E muitos relatos diziam que toda aquela fumaça que foi subida, ela cheirava a sangue. Então aquela poeira do desmoronamento das torres ficou misturada com o sangue das suas vítimas, e as pessoas puderam sentir isso. Então até esse texto aqui, que se derramará como pó, isso sim mostra que foi um desmoronamento, né? Houve um desmoronamento das torres altas, como assim falou o profeta Sofonias. Se a gente for um pouco mais à frente, lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 7, o Senhor também deixou alguns sinais.
a gente pode perceber que o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva de fogo misturada com sangue, e foram lançadas na terra, que foi queimada a sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva queimada foi queimada. Então, há estudos que comprovam que cerca de 40% da mata mundial é ainda intacta. Apenas 40% da mata mundial não sofreu interferência do homem, ou seja, 60% já foi comprometida pela interferência humana. Mais de um terço, o Senhor falou um terço, mas não disse que pararia por ali. O homem ainda continua devastando. Então, há cerca de 2 décadas, segundo estudos mais recentes, as matas estão sendo cada vez mais queimadas e destruídas, não só para o avanço populacional, mas como também para o aumento das indústrias. E vamos continuando com os sinais, meus irmãos. Lá em Apocalipse 8:8, o Senhor fala que o segundo anjo tocou a trombeta. Então ele diz que foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Então, estudos preveem a extinção em massa da vida marinha se o aquecimento global persistir. O aquecimento global é devido ao CFC, o clorofluorocarbono, é devido às emissões de gases, né, na atmosfera, onde vem destruindo a camada de ozônio cada vez mais. E essa camada de ozônio é que protege a Terra contra os raios UVA e UVB do Sol. E quando eles estão ultrapassando essa camada de ozônio, eles superaquecem de sobremodo a face da Terra. Então a vida marinha selvagem está diminuindo drasticamente, aponta estudos. E se a gente for continuar os estudos, meus irmãos, a gente ainda tem estudos que dizem que 13% da fauna marinha ainda está preservada. Ou seja, de 70% da água que envolve o planeta, somente 13% de toda essa massa de água ainda está com a sua fauna e flora preservada. E os outros 87%, o homem já sofreu interferência do homem. Então, meus amigos, mais uma profecia que se cumpre. Já passou de um terço. Se a gente for analisar, a costa marinha, aquela que nós temos acesso para fazer um turismo marítimo ou uma pescaria, a costa já quase foi devastada de suas espécies. Ainda lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo do 10 ao 11, houve o toque da terceira trombeta. E essa trombeta tocava na terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. Há estudos que mostram que no Brasil há 111 rios que foram estudados, e desses 111, apenas 23% ainda possuem água limpa, ou seja, 77% já não está mais com águas potáveis. É muita degradação. Então, mais uma profecia que vem se cumprindo. No mundo, o planeta é envolvido por 97% de água. Desses 97%, 97% são de água salgada e 3% de água doce, onde apenas 2% estão nas geleiras, nos polos, e 1% de água potável para que nós possamos beber nos rios e nos aquíferos. Então a gente também tem poluído muito esse 1% de água potável que há para que nós possamos consumir. Devemos estar muito atentos a isso. Assim mostram alguns estudos. Meus irmãos, a gente voltando um pouquinho mais, lá para Mateus, capítulo 24, do versículo 10 ao 11, o Senhor Jesus também nos deixa mais uma orientação, mais um sinal para que a gente possa estar atento. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar-se uns aos outros. Então a gente vem testificando a cada dia isso, com a quantidade de pessoas conhecidas que estão se separando em nosso meio, quantidade de amigos próximos. Eu acho que se eu fizer uma pesquisa aqui com vocês, eu duvido que algum de vocês não conheça alguém que se separou. Provavelmente 100% levantará a mão dizendo: eu conheço alguém que se separou. Porque está muito difícil hoje em dia as pessoas permanecerem casadas. Então, no ano de 2021, obviamente que potencializado também pela pandemia, que causou dificuldade nos relacionamentos, cerca de 80 mil pessoas se separaram somente no Brasil. Então, meus amigos, os sinais continuam se cumprindo em nosso meio. Estudando e pesquisando,
eu pude ver que em Lucas, capítulo 21, versículo 25, ele diz: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, e angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Então, a gente pode atentar que em 2004, na Indonésia, houve um terremoto que causou um tsunami, onde 220 mil pessoas, em média, morreram. O mundo parou para assistir o que estava acontecendo com a Indonésia, porque foi realmente algo que nos deixou perplexos, não é? Então, mais uma profecia que se cumpre. E a gente pode ver que também ele diz aqui, no sol, na lua e nas estrelas. Como é que vai acontecer isso? Meus irmãos, a gente tem que acompanhar o que está acontecendo. Então, o que nós entendemos é que com o terremoto, segundo os cientistas e segundo a própria NASA, esse terremoto foi tão impactante que movimentou o eixo do planeta Terra em 17 centímetros. É só você pesquisar, meu irmão. Então, o Sol que batia de um jeito aqui, já não vai mais bater aqui, porque o eixo se movimentou, e aí a Lua, que era vista de um jeito aqui assim, já mudou alguma coisa. Então, meus irmãos, houve um impacto, né, no céu, nas estrelas, e não é mais como era antes, apesar de ser imperceptível para nós, mas a natureza, ela sente e vai perceber todas essas interferências, e nós, que agora também podemos ter noção do que aconteceu pela ciência e a tecnologia que tem se avançado cada vez mais, a gente entende que houve sim um movimento do planeta, no eixo do planeta devido a esse terremoto. Então é um sinal, meus irmãos. Meus amigos, lá em Atos, capítulo 2, versículo 19, o Senhor ainda continua falando que farei prodígios em cima no céu, como nós já mostramos, e sinais embaixo na terra com o sangue, o fogo e vapor de fumaça. Então, a gente viu que em 2010 houve uma erupção muito violenta do vulcão Merapi na Indonésia e matou cerca de 350 pessoas. Teve até que parar o tráfego aéreo. Então, mais uma vez, a gente comprova aqui que os sinais estão se cumprindo. Esse foi apenas um exemplo, existem vários outros vulcões em erupção que nós podemos acompanhar hoje em dia com a facilidade da internet. Em Mateus 24, 27, o Senhor nos deixa a seguinte orientação: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, ele quer dizer o seguinte, que será como um relâmpago, vai ser de repente, como um piscar de olhos. Por isso, nós devemos estar atentos, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que ele virá. E lá em Lucas, capítulo 21, versículo 34, ele ainda diz o seguinte: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, assim como um laço que pega o animal não espera, mas chega e pega ele, assim nós devemos estar atentos para que nós não sejamos pegos como o animal é quando é capturado pelo laço. Que a gente possa estar atento, não esteja apenas vivendo as nossas vidas, vou curtir a minha vida e depois eu irei me arrepender e buscar o reino dos céus. Pode ser que não haja mais tempo. Então, espero que você se sinta tocado pela mensagem, porque os sinais eles estão se cumprindo no nosso meio. É um estudo que é feito apenas baseado na palavra do nosso Senhor, porque o Senhor ele está mostrando, os sinais estão se cumprindo no nosso tempo. E nós devemos buscar cada vez mais estar próximos da tua santidade, da eternidade, e estarmos com os olhos voltados para o céu, porque a igreja está aí para mostrar os sinais e a volta do Senhor Jesus. Obrigado por você que nos acompanhou até aqui, até a próxima e um grande abraço do seu amigo Eric Baiano.